mais uma vez aqui na UFPA, Campus Bragança, e dessa vez com a queridinha da biologia, né? A genética, diretamente do laboratório LAGA, Laboratório de Genética Aplicada. Genética Aplicada, com a professora Graziele Evangelista Gomes, amiga pessoal, e chegamos a fazer alguns estágios juntas, não foi? Sim. Fomos contemporâneas, né? Em algum momento. Exatamente. E hoje ela coordena o LAGA, né? Esse laboratório aqui que eu poderia dizer até que é bem marinho, né? Olha só aqui, licença, eu estou encantada desde a hora que a nossa fundação foi realmente marinha, mas agora a gente já expandiu para um costeiro do ciclo estuarino. Ai, que legal. Eu vou contar um pouco de como que aconteceu o LAGA. Inclusive esse ano ele fez 15 anos, né, debutou, então foi em abril. Ainda tive a honra de ter o professor Horácio inaugurando o laboratório, então existe um vídeo lindo com ele fazendo a inauguração do laboratório legal. aqui. Então, acreditas que eu ainda tenho as fotos, tá? Do primeiro laboratório de genética e biologia molecular. Exatamente, eu tenho esse acervo. Um dia eu trago em vídeo aqui. Eu preciso usar, porque eu vou precisar fazer no meu memorial, na minha prova de memorial, para eu titular, que vai ser ano que vem. Aqui, estou cobrando, fica registrada a cobrança. O mundo está sabendo que eu me comprometi a entregar a ela isso ali. Então, mas vai, conta pra gente do LAGA. Eu vou falar um pouco da minha formação, né, para que todos entendam. Realmente a genética é a queridinha da biologia, mas na verdade o laboratório ele é boato ou fato? É fato. Só que na verdade o laboratório ele pertence à Faculdade de Engenharia de Pesca, que é a faculdade a qual eu sou lotada, não é? Então eu sou licenciada, sou bióloga, licenciada com o coração de engenheira de pesca, então uma geneticista, ictióloga que vem trabalhando com a ictiofauna há um pouco mais de 20 anos, não é? Esse ano também eu fiz 20 anos de docente aqui na UFPA, então está sendo um ano assim muito bom, porque a gente tem conseguido produzir bastante, não é? Então a minha formação de base foi sempre com genética de peixe, fiz mestrado e doutorado com genética de peixe. Passei um tempo na licenciatura, então ainda ministrei aula no ensino básico, ministrei aula no São Pio X, em Capanema, viu? Para quem conhece São Pio X, professora Fotina Vinson, inclusive fomos colegas de trabalho lá no São Pio X. Fica aqui o convite também, falando da Vinson, né? Fica aqui um convite para a Cristina Vinson, também está aqui no Lela Horta. Eu vou a Belém, professora Cristina. Eu vou a Belém fazer um conteúdo para a senhora, tá bom? Muito bom. A senhora, porque a gente está em um ambiente de trabalho, mas a Vinça é uma amiga muito querida. Bom, então eu passei por toda essa formação em genética de peixes e aí a gente acabou fixando a identidade de pesquisa, não é, de laboratório com peixe. Um pouco mais recentemente a gente expandiu isso para pescado, então a gente tem trabalhado com crustáceo, tanto que tem aqui alguns representantes, não é, que a gente tem na nossa coleção. Então a gente tem esse aqui bem esse é o cavalo marinho. Eu sou apaixonada por esse animal. A gente tem um acervo aqui conservado em meio líquido de pescado com mais de 500 indivíduos na nossa coleção, né, coleção zoológica do pescado. Então a gente registra todos os indivíduos que são coletados em todos os trabalhos como se fosse, na verdade, um grande arquivo de testemunho físico, que a gente pode voltar para verificar alguma característica. Enfim, a gente tem usado também na educação básica, então esse é um projeto maravilhoso, porque a gente leva para a escola, auxilia os professores e ensina como preparar e montar para chegar aqui nesse ponto que o animal ele já passou por um processo de fixação no formol e aí ele já está conservado agora em álcool e você vai fazendo a reposição de álcool, a manutenção correta, isso vai durar muito tempo para você. Não é? Então, como que nasceu essa coleção? Nasceu dos direcionamentos do laboratório. Então, o que a gente tem feito no laboratório? Uma genética investigativa. Não é? Então, primeiro você conhece, aí depois que você conhece, você compreende como funciona no ambiente para que você consiga conservar.
né? Então, esse é o nosso objetivo, conservar, usar de forma sustentável. Então, manejo, a gente tem feito um casamento muito importante aqui no laboratório, que é a questão da pesca do comércio com a ferramenta genética. Né? Então, só para familiarizar, quando eu falo genética, eu não estou falando lá daquela genética mendeliana. Não é que os alunos veem na educação básica, não. A nossa genética aqui é outro nível, é genética molecular. Você está trabalhando com pedaços de DNA, né? Então, qualquer marcador informativo de qualquer região do genoma pode ser um marcador de DNA do seu interesse, vai depender da pergunta do seu trabalho, vai depender do que você consegue gerar de dados. Então, hoje, por exemplo, a gente tem em Bragança 3 plataformas de sequenciamento automático de DNA. Então, 2 plataformas que sequenciam fragmentos pequenos, a gente chama de Sanger. Então, o sequenciamento de Sanger, que é o sequenciamento mais antigo, começou lá no final da década de 70, mas assim, é amplamente usado. Todos os pesquisadores que trabalham com sequência de DNA utilizam o sequenciamento de Sanger. Mas agora a gente já vira uma era das ômicas. Não é? Então a gente começa a falar de genômica e aí a tecnologia vai empurrando a gente, mesmo que a gente não queira muito. Tem uma certa resistência. É porque é muito caro ainda, não é? Já ficou menos caro, mas ainda é muito caro. Então a gente ainda vai com cuidado, gerando dados em massa, não é? Genômicos. E a gente já tem uma plataforma aqui, que é o Illumina. Então é uma das melhores plataformas de sequenciamento de nova geração. Bragança já tem, não é? O Illumina, então a gente inclusive já sequenciou um genoma de baixa cobertura do pargo. Então a nossa primeira espécie aqui do laboratório que está com genoma sequenciado, a gente vai tentar ver perda de diversidade genética ao longo do tempo. Então a gente tem uma série temporal de 20 anos. A gente tem a amostra de 2003 e a gente vai comparar com 2023, então vai ser um trabalho assim bem interessante, porque a pesca está acabando a população, não é? Então fica aqui um recado para os empresários. A pesca do pargo não é mais sustentável, nunca foi, tá? Então o pargo está diminuindo o tamanho de primeira maturação sexual, a pesca é totalmente desregulada, tá? Então a gente vai mostrar exatamente ao longo... Algum leite para preservação já existem? Olha, existe um período de defeso, e existe uma ideia de começar a usar cotas. Então, já existe uma quantidade de embarcação determinada. É claro que isso não é efetivo porque não é fiscalizado. Então, tudo aqui no Brasil que não é fiscalizado de forma rígida não é efetivo, né? E aí existe essa ideia de criar cotas. Então, o quanto que eu poderia pescar do pargo nesse ano? Então, isso extrapolando para X embarcações, então seria um valor correspondente a quantas mil toneladas por ano. Então, quanto que o estoque de pargo suportaria? Ele suporta pouco já, né? Então, essa série de 20 anos, a gente vai tentar ver se existe perda de alelo ao longo desse processo. Então, a gente vai usar os SNPs, que são marcadores muito contemporâneos, muito eficientes, são polimorfismo de nucleotídeo único. Então, é altamente distribuído ao longo do genoma. A gente consegue, com o sequenciamento de nova geração, capturar centenas de milhares de SNPs. Então, eu estou falando de 50 mil, de 100 mil SNPs que a gente pode analisar. Então, isso vai ser interessante para o caso do pargo. Né? Então, a família do pargo... Hoje começa com o pargo, né? Porque o naga existe, está aqui, futuramente em outras espécies. Sim, sim, a gente tem essa mesma abordagem do pargo, a gente quer fazer com a gurijuba e a gente quer fazer com o mero. Porque a moratória do mero, ela não foi renovada, não é? Nossa. Então, exato, o mero pode ser capturado agora, embora continue com status de ameaça. Então, o pargo tem status de ameaça, a gurijuba tem status de ameaça, mero tem status de ameaça, mas são capturados e vendidos, comercializados aí na feira. Tá? Então, foi esse caminho, ao longo desse caminho de investigar o que ocorre aqui na região, qual é a ictiodiversidade, que a gente começou a pensar como que o DNA, como que esses marcadores de DNA poderiam gerar informações
aplicáveis, entendeu? Que gerasse produto que pudesse ser convertido, não sei, em uma política pública que possa ser revestido para o bem da comunidade. Então, por exemplo, será que os filés de pargo que são vendidos e comercializados, será que é pargo? Muitos não são pargo. Uhum. Aí como é que tá o rótulo? Spoiler, né? Então, por que é tão simples substituir uma espécie por outra? Porque a gente não tem uma legislação efetiva que determine, olha, essa é a embalagem. Então, nesse rótulo, você tem que colocar o nome científico da espécie. E isso vai passar por uma certificação, né? Então, vai existir um órgão que vai certificar e vai autenticar o produto, garantindo a identificação do táxon que está ali. Exatamente, a legitimidade da coisa. Então, o Brasil não tem. Então, o que o Brasil tem? Uma lista com os nomes científicos e os nomes de comercialização. Então, por exemplo, o pargo, todas as espécies de pargo, então aqui só na costa brasileira a gente tem 8 lutijanos, né? Então todos eles eu posso colocar vermelho no rótulo. E eu posso vender como vermelho. Só que se você coloca vermelho no rótulo, o valor agregado do produto despenca. Não é por quê? Porque o que agrega valor? Pargo. Só que a única espécie que pode ser chamada de pargo é o purpúreos, que é o vermelho verdadeiro. Então, se o filé ele está rotulado com o pargo, a espécie lá do conteúdo tem que ser lutijanos purpúreos. E algumas não são, né? Então, foi assim que a gente começou a entrar nesse universo, explorando a diversidade comercializada de bicho inteiro, com as feiras, desembarques, e indo para os processados. Então, a gente começou com o pargo, a gente fez com a gurijuba, a gente começou com os tubarões. Então, falando nisso, Raia, tu viste o conteúdo que eu estou desencalhando uma em Salinas? Sim. Tá aqui o link, pessoal. Tá aqui o link. Então, por exemplo... Muita dor. Tinha cortado as nadadeiras. Não, o rabo mesmo. Ah, tá. O rabo. Aquela partinha. Entendi. É cauda? A cauda. Né? Aí, e outra coisa, eu sozinha, tentando fazer o conteúdo, né? Você vai ver aí. Tem algum pedacinho dela ainda? Pra gente identificar? Não, já foi. Ela estava viva. Ela estava viva. Desencalhando. Entendi. Achei que já estava morta e tu querias... Eu estava desencalhando ela, e só que ela, gente, ela é muito pesada para uma só pessoa fazer. Sim. E lisa, super lisa. Aí até que veio... Tirou foto? Eu tenho um vídeo. Esse aqui, ó, o link, tá, pessoal? Eu vou dar uma olhada. Pra ver o que é. Então, a gente vem fazendo esse trabalho usando marcadores de DNA para identificar espécie e para certificar o pescado. E aí, durante todo esse processo, a gente teve uma ideia. Quando a gente pegou a fraude no filé de pargo, aí a gente começou a pensar por que a indústria ela não usa um selo de certificação. Porque não tem, mas pode ter. Então, a gente começou a pensar em desenvolver protocolo baseado em uma metodologia mais rápida, que demandasse menos tempo, menos dinheiro e que pudesse certificar o produto da indústria. Então, o empresário ele ia ter a certificação e aí o valor agregado do produto iria aumentar, o consumidor não seria enganado, porque... Mas assim, para que tudo isso funcione, a gente tem que forçar uma política pública. Então, é esse tipo de informação que agora a gente quer gerar, porque a gente passou todo esse tempo, né, 20 anos, fazendo pesquisa básica, porque a gente precisava criar uma fundação. Então, a gente conseguiu criar uma fundação. Nome? Não, uma fundação que eu digo o alicerce, do nosso trabalho. Então, a gente conseguiu criar essa fundação de conhecimento para que hoje a gente pudesse gerar dado aplicado, porque a ciência aplicada, ela não existe sem a ciência básica. Né? Então, a gente criou toda essa fundação de dado básico e agora a gente está conseguindo fazer o dado aplicado para impulsionar esse tipo de política. Entendeu? Já funciona esse tipo de política em algum país que tenha conhecimento? Sim, vários. Que bom. Estados Unidos. Brasil, bora lá, Brasil. Bora lá, Brasil. Então, a ideia principal nossa era de criar uma cadeia, várias cadeias de certificação, inclusive a professora Simone Santos também participa com a gente
desse trabalho. Estou marcando com ela também o Sim, conteúdo. então Estou marcando com ela o conteúdo. Já faz tempo a gente só ainda não viu não encontramos a agenda. Mas em breve a professora Simone Santos também vai estar aqui, tá? Então, o que a gente fazia, por exemplo, há 5 anos atrás? A gente pegava a amostra, extraía DNA, então passava 1 dia e meio, 2 dias só extraindo DNA, aí depois amplificava só a região genômica, que era o nosso alvo, levava para o sequenciamento, então isso, uma semana. Uma semana, entende? Uma semana é que tudo deu certo. Uma semana que não teve nenhum problema, que a gente não teve nenhum imprevisto. Que é daquele dia. Exatamente. Então, e aí a gente, quando eu comecei, não é, a ter essa ideia de transformar tudo isso e criar um selo de certificação baseado em DNA, a gente não pode demorar tanto, porque imagina, o produto ele vai estar processado, existe um tempo prolongado de prateleira, porque ele passou por uma etapa de processamento, mas não é tão longo assim que espere todo esse tempo para ser certificado. Eu falei, não, a gente tem que pensar em outra alternativa. Aí a gente pensou na PCR multiplex, que é quando você pega vários iniciadores e consegue amplificar vários pedacinhos do DNA na mesma reação. E a gente consegue direcionar o pedacinho de DNA para uma determinada espécie. Então eu gero no final um padrão de banda que eu consigo visualizar em uma fotinho de gel, como se fosse um mingauzinho de maisena. E aí você tem um padrão da espécie. E esse padrão da espécie é replicável, então você pode fazer isso com 10 bichos, 20 bichos, é o mesmo padrão, então é confiável. Então, o que você passaria uma semana fazendo, você pode fazer em um dia. Uau! Por quê? Porque já a gente consegue não ter que sequenciar, não é? E aí a gente consegue fazer uma PCR e ter o resultado. O problema qual é? Ainda isolar o material genético. Então a gente vai passar algumas horas ainda isolando esse material genético, mas a gente já fez uma estimativa tipo 9 horas. Explica para o pessoal novo aí que está assistindo qual é o risco de não conseguir. O problema para isolar totalmente esse material. Bom, para que eles entendam. É só isolar, pessoal. Porque tem doutores e tem educação básica. Sim, claro. Tem muita gente também, aluno, né, do ensino médio. Então, onde é que está o DNA? Né? Então, a gente tem um alvo que é o DNA. O que é um DNA? O DNA é um ácido nucleico. Ácido desoxirribonucleico, né? Então, o DNA, ele está em 2 locais na célula, né? Então, ele está no núcleo, que é o nosso DNA genômico, e ele está na organela mitocôndria, que é o nosso DNA mitocondrial. Então, o que a gente tem que pensar para pegar só aquele DNA e descartar todo o restante da célula, não é? Então, a gente tem que lembrar da morfofisiologia da célula, né? Então tem que conhecer como que a membrana ela está estruturada, na bicamada lipídica que você precisa romper. Então você primeiro rompe todas as membranas que a célula possa ter, aí você cria uma suspensão. Você vai ver no tubo como se fosse esse tubinho aqui, como se fosse não, esse tubinho aqui ele tem 2 ml, tá? Então é o tubinho da extração de DNA. Então, você vai ver, em algum momento, você vai colocar o seu tecido, um pedacinho de tecido, né, que é o seu alvo, pode ser a carne do peixe. Então, é um tecido muscular que a gente usa. Então, você vai colocar um pedacinho, cerca de 20 miligramas do tecido, e aí você começa a colocar os reagentes. O que tira a gordura? Sabão. Então, você vai usar um detergente que é o nosso tampão de Lise. Então, você começa a libertar todos aqueles componentes celulares para essa suspensão. Então, você vai ter uma suspensão e o seu DNA vai estar lá. Né? Então, você libera tudo, cria a suspensão, aí você começa a fazer a limpeza nessa suspensão. E aí, essa parte que é mais... Você precisa... O que exatamente? Então, você precisa... Primeiro, você precisa ter um protocolo. Um protocolo que funciona, um protocolo que você já testou, já replicou, e você sabe que é eficiente, que gera um rendimento de DNA com grau de pureza adequado. Eu estou falando de 200 nanogramas por microlitro, é uma concentração boa para o DNA. Então, você começa a limpar essa suspensão. O que tem muito na célula? Tem muito RNA, tem muita proteína, não é? Então, tem
Todas essas moléculas, tudo o que não for ácido nucleico, você vai ter que tirar. Então, você vai começar uma etapa de limpeza, até que você vai ficar com uma solução com o seu DNA. Aí, o que aglutina DNA? Álcool. Então, a gente usa álcool, na presença do álcool, o DNA ele tende a se aglutinar. E aí, se você coloca álcool, aglutina o DNA e você centrifuga, aí você tem um precipitado. Sim. O seu precipitado é o DNA. Né? Então, você não vai conseguir ver a dupla hélice, não é aqui porque é microscópico, mas a gente tem ferramentas para realmente atestar que a gente conseguiu extrair o DNA. A gente pode simplesmente levar para um quantificador, um nanodrop, por exemplo, isso seria o ideal, né? Mas nem todo mundo tem. Ou a gente pode colocar um corantezinho na amostra, e esse corante ele consegue se entrelaçar nas moléculas. Sim. E ele fica fluorescente na presença de luz UV. Então ele fica rosa. Uau! E é lindo ver o DNA quando você vê. Então esse é o sonho de todo aluno de mestrado ou doutorado de graduação, que vê um gel bióloga com mais de 20 e tantos anos. Não é? Então vê um gel de agarose com o rosa, né? Com o DNA. E aí esse é o ponto de partida, não é? DNA é mulher. É o feminino. Então é o ponto de partida para qualquer análise, para qualquer experimento que você vai fazer. É isolar o material genético do seu indivíduo-alvo. Agora sim, você colocou um pedaço de tecido. Quantas células tem ali? Então são muitas células. Quantas mitocôndrias em cada célula? Muitas. Então você tem muitas células, muitas mitocôndrias, e no final, o que tem aqui na sua amostra? Qual é a quantidade de DNA que tem aqui? Tem muito DNA. Então é como se você literalmente fosse pescar um pedaço só desse DNA, porque você não quer todo o DNA. Entendeu? Então como você vai pescar esse DNA? Existe uma técnica que faz isso, que é a PCR, né? Reação em cadeia da polimerase. Então, lembrem lá do processo de replicação do DNA. Então, a PCR, ela tenta reproduzir, só que in vitro, algumas etapas da replicação do nosso DNA em vivo. E aí, com a PCR, a gente consegue localizar a nossa região-alvo, a gente consegue hibridizar um tipo de sonda, que eu chamo de iniciador, e aí esse iniciador, ele vai começar a sintetizar só aquela região que você quer. Então, a PCR, ela isola e ela amplifica aquilo milhares de vezes. Então, no final, você tem muito produto que é só o seu alvo. Aí, você leva isso para o sequenciador. Ou você pode simplesmente visualizar em gel e ter um padrão de banda, que foi a nossa PCR multiplex dos protocolos para certificação. Né? Então, a nossa ideia de trabalho partiu daí. Né? Então, a gente já tem a cadeia de certificação feita para o Pargo, o protocolo forense. A gente já tem a cadeia da Gurijuba. A Simone tem a cadeia da pescada amarela, da piramutaba e do filhote. Eu tenho ainda a cadeia dos tubarões martelo. Inclusive, o nosso artigo agora do protocolo de... o martelo aqui? Muito. Então, só para vocês terem ideia, se você for à feira, por exemplo, aqui é a nossa feira livre, então você vai encontrar lá a comercialização de... Primeiro que ninguém vende tubarão, né? Porque tubarão é perigoso, tubarão ninguém come, então só é cação. Então, dentro da categoria cação, é um guarda-chuva. Existem pelo menos 10 espécies. E muitos são tubarão-martelo. E todos os tubarão-martelo, o gênero Sphyrna, estão ameaçados. Fora, pessoal, que também vendem o esqueleto dele por ser diferente para decoração, né? Exatamente. Então, a gente começou a pensar na questão do protocolo do tubarão, já foi não com a intenção de comércio, foi com a intenção de fiscalização, para conservação. Então, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, que eu acho que teria que fiscalizar, não é? Então, ela pode usar essa ferramenta, porque como que o tubarão ele chega para ser vendido? É só um charuto. Então, ele está totalmente descaracterizado, sem cabeça, sem barbatana, sem
Então você não tem como identificar. A raia, a mesma coisa. Então todos estão descaracterizados. E aí por isso que o comércio, ele possibilita você ser criado, né, essa categoria que é um guarda-chuva. Então quantas espécies de raia estão dentro da categoria raia? Pelo menos 9. Quantas ameaçadas? Aproximadamente 50% de tudo que é comercializado de raia aqui está ameaçado. Né? Aí por isso a gente pensou no protocolo que foi publicado agora, o nosso protocolo, e na primeira semana foi assim, a gente publicou em um periódico internacional muito conceituado, muito importante, que é uma revista chamada Frontiers in Marine Science. Então, na primeira semana que o artigo estava disponível, que é acesso aberto, já houve mais de 500 visualizações do trabalho. E foi esse que me trouxe aqui. Então, não, na verdade eu já queria fazer esse conteúdo, mas esse aí só me fez acelerar o processo. E aí, quando eu vi, eu fiquei assim... Eu quero esse link para colocar aqui na descrição desse vídeo para a gente duplicar, triplicar esse... Porque a tubarão-martelo é muito emblemático, né? Sim. Então, é quase ornamental. A coisa, ele chama muita atenção. E aí você fala de que está ameaçado, mostra que está tendo comércio e apresenta uma ferramenta dessa que pode ser utilizada, né, na fiscalização. Então, isso é muito bom. Então, qual a etapa que eu gostaria muito de começar agora? Eu quero muito traduzir tudo isso que a gente está gerando e levar para a comunidade, e levar para a prefeitura, e levar para a indústria, e iniciar uma mesa de conversa, entendeu? Porque agora eu já consigo chamar a indústria e apresentar o selo. E eu já consigo falar do custo, do tempo, das vantagens. Então, por que a gente não fez isso antes? Porque a gente era muito na ideia. Muito provavelmente vai funcionar, mas aí é um período longo de padronização. Então, eu posso fazer em um dia, como eu te falei, essa certificação. Mas eu levei meses para padronizar. Então, os meus alunos, né, queridos, então um agradecimento especial e um abraço carinhoso para todos eles. A gente tem aqui aluno de mestrado, doutorado, da biologia, ciências, da pesca, de graduação, de extensão. Então, os meninos, eles sofrem muito aqui na bancada para padronizar. Então, fica mais rápido? Fica menos caro? Fica. Mas depois de meses gastando material, meses repetindo o teste, meses alterando variáveis e mexendo em concentração e mexendo em... Então é muito trabalhoso, mas no final que você chega no padrão específico e você consegue replicar, aí tá pronto. Então agora a gente já tem... mora a beleza da coisa. Então, eu não quero só gerar um trabalho para uma revista internacional que a comunidade científica só vai ter acesso, entende? Eu quero ajudar a minha comunidade. Eu sou uma amazônida no coração da Amazônia, fazendo ciência na maior da Amazônia, na maior universidade pública da Amazônia, e assim, fazendo ciência. Os colegas vão entender, porque isso é um desabafo que é real, né? Fazendo ciência com muita dificuldade, sem dinheiro, sem infraestrutura, sem tempo, tendo que estar na administração, tendo que estar em sala de aula e ainda no laboratório, tirando dinheiro do bolso. Viu? Ela tem família. Eu tenho 2 crianças ainda. E então é muito difícil porque a gente não está em pé de igualdade. Então, o cara que está lá no Sudeste publicando, a gente não parte com as mesmas condições. Então, a nossa largada é diferente, porque a gente... Por isso que a vitória é melhor. Eu também acho eu também valorizo muito isso. Então, a gente está exatamente nesse momento de agora levar isso para a população. Então, eu quero fazer... eu quero escrever o livro, eu já escrevi um livro. Vou voltar para esse livro, tá? As redes sociais Lela Horta vão estar fazendo essa cobertura. Então, eu passei quase 5 anos em uma coordenação,
Então isso quase me enlouqueceu. Eu consegui manter o grupo sólido, porque os meus alunos são excepcionais, então eles sabem disso, por isso que eu chamo todo mundo de família e trato como família. Então agora que eu estou conseguindo voltar, respirar e tomar fôlego para fazer tudo isso que eu preciso fazer. Então esse livro tem que sair, esses manuais de certificação, para que a gente possa levar para a indústria, chamar aqui a prefeitura, parabenizar, não é? A prefeitura por todo o empenho de colaborar com a UFPA, então agora a gente tem essa abertura já tinha com o prefeito Raimundão e agora com o doutor Mário, então isso é muito importante, sabe? Então a gente vai agora sentar, chamar todo mundo para conversar, para falar desse comércio de espécies ameaçadas, falar dessa certificação que precisa acontecer, não é? Mostrar tudo que Bragança está comercializando. Então a gente está utilizando, a gente está na fronteira da tecnologia. Imagina você usar marcador de DNA, utilizando o sequenciamento de DNA para identificar, não é, a amostra, identificar pescado. Então isso é fantástico. E só escondindo. Sim. Então a gente está no Grupi. Então a gente tem hoje no laboratório 7 teses de doutorado acontecendo. Não é só 7. É um pouco insano isso, mas é real. Então, 7 teses de doutorado. Então, tem 2 dissertações de mestrado, 5 alunos novos de mestrado para entrar. Então, vários iniciação científica, vários TCCs. Então, a gente está assim com muita perspectiva. A gente está participando de um projeto para solidificar, concretizar a ideia de um observatório para a Foz do Amazonas. O professor Nilson é o coordenador. Sim. Então a gente está trabalhando com... Convidado também, professor Nilson. É um projeto lindo, e a gente está trabalhando com a identificação de pescado, está trabalhando com o cargo, com a gurijuba, então vai ser bem interessante. Então a gente conseguiu ampliar a área de amostragem. A gente vai agora voltar mais a montante no Caeté para fazer essa coleta, porque a gente tem focado muito no estuário, né, que é essa porção ao longo da estrada de Ajruteua, até a península mesmo, mas agora a gente vai voltar para pegar um pouco mais do rio. A gente já está no estuário do rio Tracuateua. A gente fez um trabalho lindo com os campos alagados, uma biodiversidade emblemática, não é, que é muito tradicional. Então as pessoas, os comunitários lá, eles usam a agricultura, mas também tem essa coisa da pesca que é muito forte. Então... Eu lembro que eu estive numa capacitação aqui, né, pela escola que eu trabalho, professor Bolívar Bordalo da Silva, e aí eu gostei muito de ver, apesar, né, de ser aquela tecnologia, a genética, né, toda a genética molecular e tudo, eu gostei muito de ver esse laboratório com a receptividade e com a sintonia que há dele com os comunitários. Sim, eu achei lindo isso. Sim, o pescador entrando aqui. Com licença, professora, uma amostra aqui. A gente tem muito esse contato. Isso é muito legal. A gente, as meninas... Eu acredito que é isso que faz a diferença. Então, a forma como a gente se comunica com eles... Então, por exemplo, na comunidade, a gente foi para uma comunidade da Chapada, é uma comunidade muito, muito simbólica para mim, porque foi onde meu pai nasceu, foi onde meu pai cresceu, então a nossa família já convive, né, com esse ambiente, e eu nunca tinha feito trabalho lá. E aí o tempo passando, e eu com essa ideia, e aí entrou uma aluna aqui, Suane, o nome dela, e ela é de lá. Aí ela me chamou para fazer mestrado comigo. Aí quando ela me chamou para orientar o mestrado dela... Se eu não me engano, essa Suane não foi minha aluna na educação básica? Não sei. Eu sei que ela fez o mestrado e já está terminando o doutorado, já está concursada lá na Prefeitura de Mocajuba, então excelente que legal. Aluna. Então eu fico assim com uma satisfação tão grande de ver os meninos se posicionando, não é, no mercado. Aí quando ela me procurou,
Aí ela falou de onde que ela era, que o pai dela vendia planta de tabaco e na região dos Campos, aí Nossa, é agora. é pra lá que eu vou. É agora que esse trabalho com os Campos Alagados vai sair. E aí eu falei da proposta para ela aceitou e a gente começou as coletas, então trabalho duro de coleta, a Suane sabe, então vários alunos ajudaram ela, então a gente passou mais de um ano fazendo coleta, então a gente tem vários locais do campo mesmo, de Água Doce, locais no estuário do Rio Tracuateu, então é tanto dado que ela fez o mestrado, a gente já publicou, ela está fazendo doutorado, a gente vai publicar e eu ainda peguei uma parte dos dados dela para um outro mestrado que também está acontecendo aqui, então é muito, muito dado que a gente coletou, então isso para mim, assim, é muito gratificante. Pra quem? Agora, vamos deixar teu recado aqui. Pra quem quer trabalhar com genética de peixes, o que é que tu recomendas? O que é que o graduando tem que ter? Olha, Foco. tem que estudar, né? Tem que estudar, se dedicar. Eu acho que qualquer área, né? Qualquer área da ciência, você fazer ciência já é fantástico. A genética, você precisa ter muita paciência, você precisa ser calmo, e eu sou super agitada, né? Ansiosa desde que nasci. Mas você precisa manipular. Imagina, gente, ó, tem um tubinho menor que esse, né? Então, esse aqui é o nosso maior tubo, que é para o DNA. Então, você tem manipulação de instrumentos que requer cuidado, gentileza. Então, você não pode de qualquer jeito. Então você tem que ter muita organização, porque você tem muita informação, você gera muita informação durante o processo, desde que uma amostra ela é capturada, o indivíduo é capturado, que ele entra no laboratório, vira a amostra, ele tem um percurso dentro do laboratório. Então você tem que ter muito cuidado, registrar tudo da melhor forma. Eu falo para os meninos, olha, vocês precisam ter um diário de laboratório. E isso é importantíssimo. O que é o diário de laboratório? É você anotar tudo que você faz todo dia. E se puder, anotar o que você vai fazer no dia seguinte. Né? Porque o nosso cérebro ele é fantástico, mas ele também precisa de um empurrãozinho. Né? Então você faz esse nível de organização. Quando você tem um dia cheio de experimento e você consegue finalizar o dia com a lista dos experimentos que você vai fazer, das tarefas do dia seguinte, e aí você entendeu como que funciona a genética, como que você precisa trabalhar. Então, é isso. É foco, muita leitura, inglês, porque é a língua da ciência, né? Eu gostaria que fosse português, mas não é. Né? Então, mesmo que você não tenha fluência na fala, mas que você consiga, não é, ler e conseguir interpretar um texto e saber o que você está usando hoje manipular a inteligência artificial, então isso tem ajudado bastante. Então é isso, ingressar em um curso de biologia ou... Preferência em Bragança? Preferência em Bragança, ou ciências naturais, ou até mesmo engenharia de pesca, e estagiar em um laboratório. Aqui a gente tem muitos laboratórios, né, de genética, então o nosso laboratório, que é o Laga, ele é só mais um de vários que a gente tem. A gente tem um prédio que é o Filogenômica, não é, onde fica o laboratório da professora Iracilda, do professor Marcelo. Então a gente tem muitas referências inspiradoras, não é? Exatamente. Então, professora Iracilda, qualquer hora a senhora vai estar aqui, viu? Vai estar aqui no Lela Orca. Então é isso, Dani. Eu gosto muito do que eu faço. É mesmo? Eu não tinha percebido. Não, né? Eu vou contar aqui uma curiosidade. Uma curiosidade. Quando eu estava no final do ensino médio, primeiro eu já conhecia a professora Fatina. Sim. Né? Então eu já conhecia, já gostava muito. Ela foi minha professora. É mãe da Cristina Vinson. É uma professora referência em Química, Física e Biologia. Química, Física e Biologia no município próximo a Bragança, né? Capanema. Município de Capanema, que também funciona um campus lá, né? Eu morei em Capanema, não é? Então eu fiz quase toda a minha educação básica lá. Então por isso que eu tive a chance de ter a professora. Então foi a minha primeira inspiração. Ela é bioquímica de formação e ministrava pra gente biologia, química e física. Então foi a minha primeira referência na biologia, foi a professora Fatina. Aí quando eu estava
eu ainda vim para Bragança e fiz o terceiro ano aqui. Eu fiz a metade do segundo ano e o terceiro ano aqui. Aí eu conheci uma outra pessoa que foi, nossa, fundamental para minha decisão. Elaine Santos. Sim. Né? Então, a professora Elaine, ela é outra que eu quero trazer pelo IF. Assim, pelo IFPA. Então, a Elaine, ela foi minha professora no Santa Terezinha. Minha amiga pessoal. Minha amiga também. E aí a paixão começou a aumentar. E aí, na minha casa, eu não podia sair de Bragança. Então, eu não podia escolher um curso fora. Então, eu tinha que escolher um curso aqui, que naquela ocasião, não é? Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, ou 1999, era 99. Eu fiz vestibular em 98, eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular. Aí, quando eu me matriculei, eu já tinha 17. Então, ou era pedagogia, biologia, ou letras, ou biologia. E tinha matemática, história? Eu acho que era mais intervalar, ainda não tinha assim, de forma regular. E aí, dentre as possibilidades, e como eu já tinha tido contato com a Elaine, com a professora Fotina, a Cristina Vinson já tinha feito mestrado, da tua turma, né? Então ela chegou em 97 aqui, aí a gente se reencontrou, porque na época que a gente estudava em Capanema, eu não era amiga dela, porque ela era da turma da minha irmã. Sim. Elas fizeram o ensino médio juntas, então a gente era mais distante. Aí quando ela passou para biologia aqui em Bragança, aí a gente se reaproximou. Aí ela me trouxe, me levou para o laboratório. Eu lembro disso. Ela foi uma das primeiras alunas da genética. Da genética. E aí foi esse casamento de situações que culminou na minha escolha. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu vou fazer biologia. Aí quando no meu primeiro dia de prova do vestibular, ainda era o vestibular, não existia ENEM, nossa, como a gente é antiga, né? Não existia ENEM, e aí no meu primeiro dia de prova eu saí assim meio triste, porque eu não tinha gostado muito da prova. A primeira pessoa que eu encontro no corredor quando eu saio da prova, Quem? Iracilda Sampaio. Eu já sabia dessa história. Aí o meu amor começou, né? Aí foi assim, sabe quando o coração dispara? Foi amor à primeira vista, porque eu já sabia quem era. Ela não sabia quem eu era, óbvio. Eu já sabia quem era ela. E aí ela me abordou. Um coração enorme, né? Sempre gentil. Que bom que eu vim dessa escola. Eu me orgulho muito por isso. E aí ela me abordou e falou, oi, tudo bom? E aí, como foi a prova? Aí eu falei, foi boa. Ela, você tá fazendo pra quê? Eu falei, biologia. Ah, biologia, então a gente vai se encontrar. Eu falei, tá bom, a gente vai se encontrar. E aí isso ficou, eu guardei, isso ficou, saiu o resultado, eu passei em 6º lugar. Ainda, tu acredita que eram 40 vagas, a gente preencheu, se eu não tô enganada, 38 vagas e só 2 pessoas de Bragança. Nossa. Eu e a Carla Lucas. Lembra da Carla Lucas? Sim, lembro. E na minha turma eram 20 vagas, só eu de Bragança. Pois é. E aí eu passei no vestibular, eu falei, a Cristina Wilson, né? Passei, aí lá, tá legal, aí ela me levou pro laboratório. E eu no laboratório, acompanhando, assim, ainda aquele acanhamento, né? Um laboratório. 17 anos, nossa, um universo muito pateta. Desculpem a palavra, mas não, literalmente era o que eu era. Encantada. Era a palavra, era encantamento. Eu não era pateta que estava lá dentro. Aí quando eu conheci o laboratório, assim, que eu já estava matriculada no curso, que eu reencontrei a Iracilda, aí foi assim, cara, isso que eu quero, a virada de chave da minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser um dia como ela, entendeu? Então eu quero seguir carreira dentro da universidade, eu quero trabalhar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero coordenar um laboratório de genética. Aí começou. Aí ela me encontrou no corredor. Oi! Eu falei, oi! Ela lembrou. Passou, tá tudo tem uma bem. memória maravilhosa. A gente ia começar a ter genética básica. Imagina, Horácio Schneider ministrando genética básica, gente. Gente, eu paguei disciplina nessa turma. Foi na minha turma de 90. Não lembro. Eu paguei genética. Nossa, não lembro.
Eu vou contar depois outra história dele. E aí ela me perguntou assim, tá gostando? O que tu acha do laboratório? Quer estagiar aqui com a gente? Nossa. Foi assim, uma coisa, eu olhei pra ela, estagiar. Ela, olha, eu não posso te dar bolsa agora. Eu falei, não precisa de bolsa. Não, mas Hoje é pra varrer. onde é pra varrer, né? Então, eu posso te dar uma bolsa, não posso agora, mas a gente vai ter mais bolsas. Eu falei, não, ótimo, eu posso começar hoje? Então, foi assim. Então, aí, Dani veio, passei toda a graduação como iniciação científica, aí fiz mestrado, fiz doutorado, chegamos aqui. Aqui, hoje no Laga. Isso aí. Pra gente terminar, conta a história do professor. Ah, tá. Ele ministrou a nossa ginástica básica, ele dividia com a Iracilda a ginástica básica, e ele passou uma prova, a primeira prova. Aí ele colocou 11 questões na prova. Aí ele chegou, mostrou a prova pra gente, olha pessoal, é o seguinte, eu coloquei 11 questões na prova. Horácio Schneider, essa foto aqui, tá, gente? Dos grandes geneticistas foi do a Brasil. Pessoa que fez com que Bragança virasse essa universidade que a gente tem hoje, né? Então, aí ele chegou e falou, olha, tem 11 questões aqui, eu deixei 11 porque eu tenho certeza que ninguém vai conseguir acertar as 11. Se alguém conseguir acertar as 11, eu dou 11 pontos. Ele fez esse desafio. Aí eu fiz a minha prova. Aí quando chegou no outro dia que ele tinha corrigido lá a prova, aí ele me olhou. Eu vou ter que te dar 11 pontos. Aí eu, nossa! Aí começou aí outro amor, né? Aí, então foi assim a minha vida. Eu acho que eu sou cientista, mas às vezes eu não acredito muito no acaso, né? Então eu não acho que isso foi o acaso, entendeu? Eu acho que eu fui meio que direcionada para isso aqui. Então hoje a Iracilda é uma amiga pessoal minha, então eu tenho um carinho enorme, eu tenho uma consideração, fora admiração que mama. E assim, eles me ensinaram, né? Eles me ensinaram a humildade, eles me ensinaram a colaboração, o companheirismo, eles me ensinaram que você precisa dar oportunidade. Eles me ensinaram isso, entendeu? Porque eu era a meninazinha do interior, que nunca tinha saído de Bragança, que tinha passado no vestibular, que nunca tinha entrado no laboratório de conhecida, tá, gente? Entendeu? Então, visualizações em 3 dias, né? Uma semana. E uma semana. Eles me abriram todas as portas, sabe? E aí, quando eu vi o percurso que eu fiz, eu comecei a ter a oportunidade de formar os alunos, eu só pensava nisso. Eu nunca vou negar a oportunidade. Nunca. Então, o aluno, ele que vai decidir o futuro dele. Se ele vai aproveitar a oportunidade ou não, ou como ele vai aproveitar. Então, por isso que o laboratório, por isso que hoje eu tô maluca, né? Porque eu tenho 1 milhão de alunos, eu tenho um monte de trabalho acontecendo, porque eu não nego a oportunidade. Sim. Então, os alunos mais brilhantes que eu tive, eu não era a primeira opção deles. Entendeu? Entendi. Negaram a oportunidade para eles. E aí eles vieram comigo. E brilharam. E brilharam muito. Nossa, então eu sou assim tão grata porque eu tenho doutor formado por mim, não é? Professor da UFOPA, chefe no ICMBio, técnico na Unifespa, entendeu? Em municípios, sabe? Então eu tenho uma satisfação tão grande de fazer isso e de continuar com essa política de oportunidade, dessa proximidade que eu tenho com o aluno. Eu não consigo tratar o aluno como aluno. Quando o aluno ele entra no laboratório, ele vira minha família. Sim. Então, assim, a gente é uma troca muito, muito recíproca, sabe? Eles nunca me deixaram na mão e eu nunca deixei eles na mão. Então, nos meus piores momentos, Dani, eu já passei por muitos piores momentos e eles nunca. Eu lembro que eu já fiz reunião de trabalho
em casa. Operada Operada da coluna. Nossa. Sim. E ele, não, professora, a gente vai aí. A senhora consegue sentar? Eu falei, sim. Então a gente vai aí, a gente vai reunir. Então, sabe? Então são coisas assim que eu consigo gerar essa motivação e isso é um combustível, motivação. O verdadeiro líder, né? O verdadeiro líder faz isso. Então eu tenho um orgulho enorme de toda essa história que a gente vem construindo aqui em Bragança e eu espero ficar aqui ainda por muito tempo. Vou deixar o contato do laboratório aqui embaixo, né? Então você que queira vir fazer algum estágio, alguma coisa, em qualquer lugar do Brasil? Sim, se puder vir para cá. Sim, pois é. Então, tá aí, tá? Eu já vi que o teu lema é faça acontecer que eu faço valer a pena. Exatamente. Então, não nego oportunidade. Muito obrigada. Querida, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Fiquei meio nervosa, que eu nunca tinha falado assim. Mas foi. Que bom que é o primeiro. Foi tranquilo, foi tranquilo. E eu gostei, porque assim, eu sempre me empolgo falando do trabalho, do laboratório. Muito obrigada mesmo. O Lela Orca está aberto a qualquer cientista que queira divulgar, me chama, basta a gente ajustar agendas, tá? E o Lela Orca vai lá, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal!